Organizei e paguei 8 mil pelo Natal da família, mas minha irmã postou que ela organizou tudo. Durante o discurso de agradecimento dos meus avós, quando toda a família estava reunida e prestando atenção, pedi licença para falar. Disse que queria esclarecer algumas coisas que haviam causado confusão na família nos últimos meses. Com calma e clareza, comecei a contar a história real. Expliquei como eu havia planejado e pago integralmente por uma viagem de Natal para a família. Mostrei os recibos, as confirmações de reserva, os comprovantes de pagamento. Depois, mostrei os prints dos posts onde Jéssica se apropriou de todo o crédito pelo meu trabalho. O silêncio na sala era quase palpável quando reproduzi a gravação da ligação onde meu pai me excluía da viagem que eu mesma havia organizado e pago. Algumas pessoas ficaram visivelmente chocadas quando escutaram a frieza na voz dele. Mas o momento mais impactante foi quando mostrei a documentação do banco sobre a tentativa de fraude. Expliquei calmamente como meu pai havia tentado usar indevidamente minhas informações para fazer uma reserva em meu nome, sem minha autorização, depois de me excluir da viagem. O impacto foi imediato e devastador para eles. Minha avó, uma senhora de 82 anos que sempre pregou valores como honestidade e integridade, ficou visivelmente abalada. Ela olhou para meu pai com uma expressão de decepção que eu nunca havia visto antes. Meu avô, um homem de poucas palavras, simplesmente balançou a cabeça em desaprovação. Os parentes que haviam me criticado com base nas mentiras dos meus pais ficaram claramente constrangidos. Alguns se aproximaram imediatamente para se desculpar por terem acreditado na versão distorcida da história. Jéssica tentou se defender, alegando que havia ajudado a organizar e que merecia reconhecimento também. Mas quando questionada sobre especificamente o que havia organizado ou pago, não conseguiu apresentar uma única evidência. Pior ainda, sua defensiva agressiva e suas tentativas de culpar outros só fizeram com que parecesse ainda mais manipuladora. Meus pais tentaram minimizar a situação alegando que havia sido um mal-entendido e que eu estava exagerando. Mas as evidências eram incontestáveis. Os documentos, as gravações, os prints, tudo estava lá, claro e irrefutável. A partir daquele momento, a dinâmica familiar mudou completamente. Vários primos que antes davam suporte cego para Jéssica começaram a vê-la com outros olhos. Suas constantes reclamações e dramas nas redes sociais passaram a ser interpretados como sinais de manipulação ao invés de legítimas frustrações. Alguns tios que faziam negócios com meu pai começaram a questionar sua integridade. Afinal, se ele estava disposto a tentar fraudar a própria filha, que outras desonestidades poderia estar cometendo em outros aspectos da vida? Minha mãe, que sempre foi cúmplice silenciosa dos comportamentos abusivos do meu pai e da manipulação da Jéssica, ficou marcada como alguém que permite e facilita esse tipo de comportamento tóxico. Nas semanas seguintes ao aniversário dos meus avós, recebi dezenas de mensagens de parentes se desculpando por terem me julgado mal. Alguns confessaram que sempre desconfiaram das histórias dos meus pais, mas não queriam se envolver em drama familiar. Jéssica perdeu várias amizades quando a história se espalhou além da família. Algumas pessoas que haviam elogiado seus posts sobre organizar o Natal da família ficaram sabendo da verdade e se sentiram enganadas. Sua credibilidade nas redes sociais despencou, e ela acabou apagando muitos dos posts relacionados ao incidente. Meu pai sofreu consequências profissionais quando alguns parceiros de negócios descobriram sobre a tentativa de fraude. Mesmo que não tenha sido processado criminalmente, decidi não pressionar charges, sua reputação ficou manchada. Alguns contratos foram cancelados, e sua credibilidade no meio empresarial foi seriamente abalada. Minha mãe, incapaz de lidar com a vergonha social, se isolou de muitos eventos familiares. Quando aparecia, era claramente tratada com frieza por parentes que antes a respeitavam. O mais irônico de tudo é que eles nunca, nem uma única vez, admitiram que fizeram algo errado. Mesmo confrontados com evidências irrefutáveis, mesmo vendo as consequências dos seus atos, eles continuaram tentando se fazer de vítimas. Meu pai ainda insiste que apenas queria uma viagem tranquila para a família e que eu compliquei tudo desnecessariamente. Jéssica ainda posta indiretamente sobre pessoas que guardam rancor e sobre como a família deveria estar acima de tudo. Minha mãe alterna entre tentar me dar sermões sobre perdão e espalhar para quem quiser ouvir que eu sou rancorosa e destruí a união da família. Mas a realidade é que eles destruíram qualquer possibilidade de relacionamento saudável comigo no momento em que decidiram me usar financeiramente e depois me descartar como lixo. A tentativa de fraude foi apenas a cereja do bolo de uma dinâmica abusiva que provavelmente existia há anos, mas que eu não tinha coragem de enxergar.
Hoje, quase um ano depois desses eventos, minha vida está melhor do que nunca. Recebi outra promoção no trabalho. Comprei meu primeiro apartamento e construí relacionamentos genuínos com membros da família que realmente se importam comigo. Passei meu Natal com minha tia Patrícia e alguns primos, em um ambiente cheio de amor verdadeiro e respeito mútuo. Descobri que a família que eu pensava ter perdido nunca realmente existiu. O que eu perdi foi uma dinâmica tóxica onde eu era valorizada apenas pelo que podia oferecer financeiramente, não por quem eu era como pessoa. A vingança mais doce de todas foi simplesmente permitir que eles mostrassem quem realmente eram. Não precisei inventar nada, não precisei exagerar nada. Simplesmente documentei seus próprios comportamentos e, no momento certo, deixei que a verdade viesse à tona. Eles se destruíram sozinhos com sua ganância, mentiras e manipulação. Eu apenas me recusei a ser cúmplice dessas dinâmicas tóxicas. Às vezes ainda recebo mensagens deles tentando fazer as pazes. Sempre quando precisam de algo, é claro. Meu pai me contactou quando teve problemas financeiros relacionados às consequências profissionais de suas ações. Jessica tentou se aproximar quando percebeu que havia perdido credibilidade social. Minha mãe envia mensagens melosas nos meus aniversários, como se nada tivesse acontecido. Mas aprendi uma lição valiosa. Pessoas que te tratam mal quando você é generoso com elas não merecem uma segunda chance. Pessoas que mentem sobre você para outros não merecem sua confiança. Pessoas que tentam te prejudicar financeiramente não merecem estar na sua vida. A melhor vingança não foi destruí-los ativamente. Foi simplesmente me libertar deles e construir uma vida melhor sem sua toxicidade. Foi mostrar para todos, através das minhas ações e conquistas, quem eu realmente sou, em contraste com as mentiras que eles espalhavam sobre mim. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão por aquela ligação fria do meu pai me excluindo do Natal. Foi o empurrão que eu precisava para finalmente abrir os olhos e ver que tipo de pessoas elas realmente eram. Foi o catalisador que me levou a tomar controle da minha própria vida e parar de buscar a aprovação de pessoas que nunca me valorizaram verdadeiramente. Se pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação similar, seria este: documente tudo, mantenha sua dignidade, não se rebaixe ao nível deles e tenha paciência. A verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, e as pessoas tóxicas sempre acabam se revelando por conta própria. A melhor vingança é viver bem, prosperar e mostrar para o mundo quem você realmente é, livre da negatividade e manipulação de pessoas que não merecem estar na sua jornada. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.